Bom, que Deus abençoe a todos. Meu desejo que todos estejam bem. Eu sou o sacerdote Jean Cavalcante. Estamos aqui para mais um assunto, o nono assunto novo, o capítulo 9 do livro A História do Juiz, da Bíblia Real. Na Bíblia tradicional é Juiz. Olha aqui, Sangar salva os descendentes de Israel dos filisteus. É. Aqui, ó. E depois que o santo rei Juiz Eude, que Deus nomeou, depois de Eude, ele governou 80 anos, que Deus nomeou ele, aí ele morreu, Deus nomeou Sangar, que era filho, que era filho de Anate. E Sangar matou 600 homens filisteus com uma manada de bois. Ele soltou a manada de bois em cima dos caras que estavam montados a cavalo. Ele também salvou o povo o povo da descendência de Israel. O pessoal que era descendente de Israel, ele salvou. Então, passando agora por 10, tá? 9 e 10 aqui. A sacerdotisa e profetisa Débora e o santo juiz general Baraque derrotaram o general rebelde Cícera, o nome do general. Então se passa com a sacerdotisa, ela era sacerdote, tá? Sacerdotisa e profetisa Débora. Ela tinha o general Baraque, que ela está junto com ela. Os dois derrotaram o general rebelde Cícera, que auto-se-intitulava general. Bom, depois da morte do do rei e juiz Eude, as pessoas passaram a idolatrar a Deus novamente. Então voltou toda aquela parafernália, todo mundo servia a Deus. Não, agora vamos viver do jeito que o diabo gosta. Eles fizeram isso aí. E Deus deixou que o povo sofresse, né, nas mãos do rei Jabim, qual o nome do rei do mal lá era Jabim, que era rei da província de Canaã na época. E o rei Jabim reinou, né, ele reinou também na província de Azor. Então ele reinava na província de Canaã e na província de Azor. E o general do exército dele era Cícera. Cícera era um cara ruim, era um general do mal. Ele habitava na província de Arosete Hagaúim. Arosete Raguim. Ele morava nessa província aqui. E as pessoas que estavam sofrendo com as pessoas rebeldes, depois de 20 anos de sofrimento. Então ele governou 80 anos, morreu. E aí o povo fizeram 20 anos de sofrimento, foi para 100 anos de sofrimento, dor e tristeza, arrependeram-se e iniciaram a suplicar a Deus por perdão. Mas porque as populações estavam sendo escravizadas, perseguidas, mortos e mortas, e eles usavam tanques de guerra feitos de ferro naquela época. Bom, se arrependeram, viram que estava difícil. Naquela época o governador era Lapidote. O nome do governador na época era Lapidote. Já existia parlamentarismo com reinado, que é o que existe no Reino Unido. Né? Era um reinado com parlamentar. Então o governador era Lapidote e a esposa dele era Débora. Tá? Então, Débora era a mulher do Lapidote. O Lapidote era governador, Débora era sacerdotisa e juíza. Não, sacerdotisa e profetisa. Ela não era juíza, ela foi eleita por Deus juíza. E o governador do Lapidote, né, e a sacerdotisa e profetisa Débora habitava na província das Palmeiras. Lembra dessa província aqui? Palmeiras, uma província que tinha muito palmeira lá, era bonita. E que estava situada dentro da província de Ramá. Estava próximo à província de Ramá e a província de Betel. Então, entre Ramá e Betel ficava a província das Palmeiras, no monte do príncipe Efraim. E acima muito do príncipe Efraim. E alguns descendentes de Israel iam até ela para saber sobre as santas leis de Deus. Então, ela era sacerdotisa, ela sabia santas leis. As pessoas iam lá conversar com ela, para tirar dúvida. É a genealogia do São Juiz Baraque, tá? Que era Naphtali gerou Quedes, Quedes gerou Abinoão, Abinoão gerou Abinoão e Abinoão gerou Baraque. Então Baraque era da geração de Naphtali. Baraque era da geração de Naphtali. E Baraque era o juiz. Essa sacerdotisa Débora tá, mandou chamar o juiz Baraque, chamou ele, que ela estava
incumbida de ensinar a lei de Deus, ele era juiz e também tem o direito de ensinar. Porque juiz não é só para ficar lá julgando as pessoas, não. Se ele está lá em cima e tem um curso muito maior, tá? Ele é magistrado, ele tem a obrigação de ensinar a lei para as pessoas. Pelo menos nessa época que era assim, né? Hoje em dia, quanto menos saber da lei, melhor. E diz para ele: Deus disse para ti, Santo Juiz Baraque, ajuntar teu exército, os descendentes da tribo de Naphtali e os descendentes da tribo de Zebulon. Por quê? Porque ela é sacerdotisa. Deus disse para ela, foi lá avisar para ele, junta teu exército aí, ó. O exército de Naphtali, o exército de Zebulon, dos descendentes do príncipe de Naphtali e Zebulon, e tu e o teu exército irá para o ribeiro da província de Quizon e enfrentar a santa enfrentar na santa batalha o general rebelde nomeado de Cícera, que Cícera estava pintando e bordando, que governa o exército da província de Jabim. Ele era o general de Jabim. E possui tanques de guerra produzidos com ferro, e Deus irá dar glória para ti e para o teu exército. Ele disse, pode ir, que Deus disse que se você perder, não vai não. Você vai ganhar. E o juiz Baraque, né, disse, né, eu preciso que tu venhas junto a nós para que tu para tu ajudar-nos nesta santa batalha. Então ele falou, eu vou, mas eu queria que você fosse junto, né? A sacerdotisa Débora ergueu-se e foi. Ela foi junto. E junto com o juiz general Baraque. E juntos partiram com o exército para a província de Quedes. E o juiz general Baraque, tá, chamou ao exército descendente da tribo de Zebulon. Ela chama o exército de Zebulon e o descendente da família de Naphtali. Chama ele para Quedes. Então juntou mais dois exércitos. O dele, o de Zebulon e de Naphtali, dos descendentes. E o juiz general Baraque partiu, né, com um exército de 10.000 soldados sob o comando do Santo General Juiz Baraque. 10.000 soldados. 10.000 soldados. E a Santa Sacerdotisa Débora subiu junto com ele. Foi junto, partiu. Quando eles acampavam, cada qual tem sua tenda lá, tal, que o nome dela, do marido dela é Lapidote, a governador. E havia um senhor nomeado de Eber, que era descendente dos Queneu, e era um dos filhos de Obade, tá? Era um dos filhos de Obade. E Obade era sogro de Moisés. Era sogro de Moisés. E ele havia saído do meio dos queneus, ele não estava anjo com os queneus, e estava habitando em tendas na planície de Zaanamim, que estava situada junto à província de Quedes. Zaanamim estava próximo a Quedes. Bom, e as notícias espalharam-se e chegou até o general Cícero, né, que o exército do Baraque estava indo para lá com mais dois exércitos, 10.000 soldados. Que o general Baraque, né, estava indo para lá com 10.000 soldados e que era filho de Abinoão, né, e estava com o exército no Monte Tabor. O exército de 10.000 soldados estava no Monte Tabor. O general Cícero juntou todo o exército dele, todo o exército, com todos os 900 tanque de guerra mesmo, bem tanque de guerra que você vê hoje era esse, só que era bem mais primitivo, de ferro, e partiu da província de Acerote Raigon até o ribeiro de Quizon. Juntou o exército e foi lá, vamos guerrear. E a Santa Sacerdotisa Profetisa Débora disse, ela disse, Deus disse que tu pode descer o Monte Tabor com os 10.000 soldados, porque hoje Deus irá dar glória para ti. E o general Cícera irá morrer na santa batalha. E o santo general Juiz Baraque desceu adiante junto com os 10.000 soldados. E Deus deu glória para o santo Juiz Baraque. Tá? E ele junto com o exército derrotou todo o exército, com todos os tanques de guerra produzidos de ferro, com arsenal de espadas, escudos, arqueiros, coquetel de querosene, molotov, álcool e diesel, junto com os pedaços de plástico, que era o coquetel molotov. E quando o general rebelde Cícero percebeu
que estava perdendo e que ia morrer, ele desceu do tanque de guerra e saiu correndo em um carro, um veículo para tentar escapar. O pessoal pegou um carro e saiu correndo. Mas o Santo General Barak seguiu os carros e o exército até a província de Arosset Raigon. Arosset ou Harosset Raigon. Ele seguiu. E todo o exército do general rebelde Cícero morreram sem restar nenhum. Tá? Então, aqui a gente conclui o assunto 9 e o 10, capítulo 9 e o capítulo 10. Que Deus abençoe a todos que queiram a bênção e até o próximo assunto, próximo capítulo.